Tô Joia, levando. joia. Então vamos lá, gente. Como nós já temos falado com vocês, eu tenho recebido, o último material que eu recebi foi do Sueliton. Como nós já falamos, nós não aplicaremos nenhuma prova. Nós não aplicaremos nenhuma prova. Toda a avaliação ela está na sua presença na aula, e nos textos que nós apresentamos toda sexta-feira tem texto, e você tem que ter esse texto escrito à mão no seu caderno, como está aqui. Você tem aqueles quadradozinhos que está sempre falando sobre nominativo, genitivo, acusativo, aquele quadrinho daquelas regras do singular no plural, da presença dos artigos ou não, e aqueles versículos que tem para traduzir, sempre vem com 10, 8, 12, enfim, e você sempre vai escolher a metade daquela quantidade. Então, toda a nossa atividade avaliativa estará nesse trabalho que vocês apresentam na semana. Não deixe acumular de maneira alguma. É, é praticamente impossível a gente aprender o grego koiné. O que nós estamos aqui é no embasamento, trazendo uma base, trazendo uma ideia. Todo e qualquer aprendizado vai acontecer de forma prática com o material que vocês devem obter, de dicionário, de Bíblia, e mais principalmente do que nós fazemos aqui na aula, que é a leitura, que é a questão das dúvidas. O Eduardo sempre, semanalmente, me manda, além dos textos, ele me manda também o áudio da fala dele, dos textos. Então, essa aplicabilidade, essa praticidade, e principalmente eu estou vendo alguns materiais, e o que está me chamando a atenção é que aquele problema que vocês tinham lá nas primeiras aulas, uma boa maioria, né, quanto à questão do alfabeto grego, está sendo resolvido. Vocês estão colocando as vogais, as consoantes, obedecendo aquela linha. Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, quanto mais vocês encontrarem um tempo, por exemplo, nós estamos encerrando a nossa aula 9h30, a nossa aula é até 10. Se você pegar essa meia hora e dar uma olhada no PDF, já escrever alguma coisa, pegar essa meia hora para poder escrever alguma coisa, toda sexta, essa disciplina também vai fazer com que a sua mente ela venha a ser exercitada e te ajudará na compreensão. Como eu ensino também a língua inglesa, a mesma dica que eu dou para os meus alunos também serve para grego ou qualquer outra língua. Para você aprender uma nova língua, você precisa conhecer o alfabeto, você precisa conhecer o alfabeto, você precisa conhecer a fonética, você precisa conhecer o seu radical, você precisa. E isso tudo se dá na leitura, na escrita, né? Com o grego não é diferente. Então, nós não temos como aqui dar aquela aula de grego em que você trabalhe toda a sua estrutura, todo o seu radical. Não tem, porque também falta material. Também falta material para mim, né? Mas
vai depender muito mais do interesse de vocês em encontrar um tempo que vocês têm, que eu sei que não é fácil, eu sei que todos vocês têm atividade, eu sei que vocês têm o trabalho, assim como eu tenho, de segunda a sexta, mas é importante que vocês. O que me ajuda, o que me ajuda é como na minha caminhada cristã e como pastor e como teólogo, eu vim lendo, estudando muito, dando aula, e já dizia os educadores, e quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, fica um pouquinho mais fácil para a gente até fazer essa leitura, enfim. Mas eu assevero que vocês também podem. O próprio Hendrickson que está aqui com a gente, vocês podem perceber que ele tem uma boa dicção, ele tem uma boa leitura, pouca coisa, rara coisa que ele esquece, mas isso vem de estudo, isso vem de aplicação, né? E eu, como também sei que alguns aí no nosso grupo também, que tem a questão da língua portuguesa. Ai, Deus. Desculpe, irmãos, é que a gripe está querendo me pegar e eu estou tentando fugir dela. Então, assim, também tem essa questão da distância da estrutura da língua portuguesa, que tem que conhecer. Quando fala de substantivo, adjetivo, sujeito, quando fala de verbo, todas as classes gramaticais, a nossa estrutura ela é diferente da estrutura, seja ela do espanhol, seja ela do inglês, seja ela do italiano. A estrutura muda um pouco, mas se nós tivermos uma boa base também, um conhecimento da nossa estrutura da língua portuguesa, já ajuda, principalmente conhecer as classes gramaticais. Já ajuda bastante. O que é artigo definido, artigo indefinido, quando a questão de adjetivo, quando é que a palavra está ligada como sujeito, está ligada ao verbo, enfim. Toda essa estrutura é importante. E um bom material de grego vem todo explicado, ele vem todo desenhado, né? Eu tinha um material muito rico nisso que eu estou falando para vocês, mas quando eu vim para o estado do Espírito Santo, eu vendi tudo, estava muito longe, e nunca mais pude ter esse material. Mas é uma aquisição que vale a pena vocês terem na mesa de vocês, na hora que vocês forem fazer uma hermenêutica, vocês forem fazer uma exegese, uma palavra que vocês querem buscar. Faz uma diferença enorme quando vocês buscam aquela palavra, tanto no grego quanto no hebraico, até mesmo no aramaico, né? Quando você encontra aquela palavra no aramaico, eu falei para vocês que tem uma Bíblia Peshita, que ela é toda a sua tradução no aramaico, é uma leitura pesada, uma leitura que não é fácil de fazer, mas é uma Bíblia que vale a pena você ter também na sua mesa, que é a Peshita. Ela tem uma tradução diferenciada de todas as outras. Então, tudo isso ajudará vocês na forma como vocês vão estudar, na forma como vocês vão pesquisar. Tem muito material rico para isso, ok? Mas eu repito a minha fala inicial. As nossas primeiras aulas, o grande problema que vocês tinham, vocês venceram
vocês venceram essa etapa, vocês venceram. A aula passada, a Monique já começou a perder o medo, já fez a leitura de 2 versículos já sem a minha ajuda. Então, assim, para quem falava que eu não sei, eu não vou conseguir. Quem está me devendo ainda é Cristina. Quem está me devendo ainda, que eu espero que até no dia 19 de dezembro ela consiga ler alguma coisa, tanto na questão de versículo ou mesmo do vocabulário. Só a Cristina que está ainda me devendo um pouquinho desse esforço, tá, Cristina? Eu estou confiado que você está aí anotando, que está aí fazendo as suas anotações, mas eu vou esperar que você se proponha, de repente, a ler algumas palavras do vocabulário ou aqueles versículos curtos, ok? Camó que já perdeu o medo, Sueliton, o próprio Wendler, que eu acho que eu não vi aí, o Wendler, Junoel também, eu não sei se já apareceu aí, me dei notícia. Ótimo, Cristina, ótimo. O Flávio tem a sua colinha aí, não sei onde é que ele arruma essa colinha. O Neto também já tem essa naturalidade. Rafael também está aí precisando aparecer mais um pouquinho, né, Rafa? Também nessa questão da leitura, mas eu compreendo e eu respeito o tempo de cada um de vocês, ok? Então, eu compreendo o tempo de cada um de vocês. Para mim, o mais importante é que vocês façam as anotações, envia para mim esse material que é o que vai ajudar vocês na avaliação, todo o material que a gente no início pediu para vocês fazerem, manda para mim, escrito à mão, que eu estou lendo, que eu estou avaliando, ok? Tá, joia. Tem até o dia 19 de dezembro para eu poder receber esse material. Depois do dia 19 de dezembro, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, que não me mande mais nada, que não me peça mais para poder ter nenhum tempo, pelo amor de Deus, porque nas 2 escolas que eu dou aula, eu encerro no dia 23 de dezembro, eu tenho que deixar dentro do sistema tudo arrumado. Então, para mim é muito mais complicado se vocês, depois do dia 19 de dezembro, ainda precisarem de algum tempo, que eu não vou conseguir analisar nada. Então, assim, eu estou analisando tudo que vocês me mandam, eu estou analisando, eu estou vendo a própria evolução de cada um de vocês, tá? Então, vão me enviando ou me mande tudo até o dia 19 de dezembro. Fora disso, eu peço encarecidamente que eu não tenho como mais receber nada depois do dia 19 de dezembro. A gente consegue fazer isso, tá? Vamos deixar isso acertado entre nós aqui. Tá todo mundo em paz quanto a isso, ok? Joia. Aqui vamos iniciar o estudo da voz passiva. E antes de entrarmos nesse estudo, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 15, que segue, e usando os recursos conhecidos de vocês, prestem atenção naquelas palavras que estão sublinhadas. Página 125, é isso mesmo? Quanto à questão de página, é complicado falar, mas você pega aí, 15, você pega a lição 15, porque aí fica mais fácil para você encontrar. A questão de página muda por causa do material, que eu não sei se vocês estão seguindo o mesmo. A voz passiva do presente, a voz passiva do futuro,
o auristo e o imperfeito do indicativo, que começa assim a nossa leitura. Caidon, Tronomegan, Leucon Caiton, Cadeimenon, Epelton, U, Apotu, Prosupu, Efegen, Regei, Cairo, Uranos, Cai, Topus, Uc, Eurete, Autóis, Caidon, tu Necrus, tus megalos, Cai, tus micros, Estotas, Enopion, tu trono, Cai, Bíblia, Enoi que teisan Cai, alo Biblion, Enoixitei, roistintes zones Cai, ecritesan, roi necroi, ecton, egegramenon, entois, bibliois, catata, erga, auton. Cai, eduquen, Cai, eduquen, rei, talasatus, necrostus, enautei, Cai, ro, tanatos, Cai, ro, adeis, educantus, necrostus, enautóis, Cai, ecritesan, ecastos, catata, ergalauton, Cai, ro, tanatos, Cai, ro, rodeis, eblepetans, aesteis, elimonei, tu puros, autus, rotaratus, rodeuteros, estim, rei, limnei. Tu puros. Caetis uc euretenen te bibloteis zoeis egegramenos ebleptei aesteis limonei tu puros. Aí eu tenho ajuda para a tradução ultraliteral, eduquen, eudon, efugen. Na terceira do plural é do auristo, indicativo do ativo é didomi, eu dou, eduquen, terceira pessoa do singular, auristo, indicativo do ativo é didomi, e também eidon, primeira é do singular, no segundo auristo, do indicativo do ativo de oral, de eu vejo, e efugeno, da terceira pessoa do singular, no segundo auristo, indicativo do ativo de felgo, eu fujo, é de onde essas palavras são originadas. A palavra ep, que aparece no versículo 11, como apóstrofo no lugar de sua última vogal, é a expressão de ep, e ela aparece na forma quando a palavra segue iniciada em vogal. Todas as palavras sublinhadas, todas as palavras sublinhadas no texto, são verbos que estão em forma do auristo indicativo passivo. A voz passiva do grego é semelhante à voz passiva do português, ou seja, apresenta o sujeito sofrendo ação. Ele não está praticando ação, mas ele está sofrendo ação. Assim, quando eu uso o verbo luo, presente indicativo ativo, mostra o sujeito agindo e deve ser traduzido como eu liberto ou eu estou libertando, ação ativa. Já no presente da voz passiva é luomai, o sujeito sofre a ação e deve ser traduzido por eu estou sendo liberto
no futuro indicativo passivo, a ludei somai, por eu serei liberto, no auristo indicativo passivo, ele tem, eu fui liberto, e no imperfeito indicativo passivo, elumenem, ele estava sendo liberto. Só lembrando, trazendo à memória de vocês, que quando se fala de libertação, quando se fala de salvação, a palavra sempre vai estar no auristo. Nós, na língua portuguesa, nós usamos uma terminologia de salvação e de libertação na nossa pessoa. Eu me batizei, eu me salvei. Algumas palavras que nós falamos como se partisse de nós aquela ação de salvação, de arrependimento, de libertação. Todo o termo no Novo Testamento, quando se fala, está voltado para o tempo, auristo, na voz passiva. Então, não existe salvação a partir de mim, de uma ação minha. Não existe libertação a partir do que eu faço, porque a voz é passiva. Alguém agiu, alguém fez, alguém teve a ação para que eu pudesse ter a libertação, para que eu pudesse... Para eu ser casado, alguém teve que fazer isso. Tanto na questão de cartório, de ofício, quanto na questão religiosa. Então, assim, eu não me casei. Eu não me casei. Eu não fiz o meu casamento. Alguém fez essa ação. Então, a salvação também não tem a ver... A palavra não é ativa, ela é passiva. É alguém fora de mim, sem ter sido eu, quem fez com que fosse possível eu ter a salvação. E lembrando que ela acontece antes da fundação do mundo. Lembrando que a palavra, quando ela fala de plano de salvação, o mundo nem tinha sido criado. Quando se fala do plano de salvação, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Não havia nada sido criado desde então. Toda a criação, ela partiu da palavra no hebraico, dabá, que eu acredito que o excelente professor de hebraico, pastor Ednan, já tenha dito para vocês. Então, assim, toda a criação, ela partiu de Deus, quando ele disse, fiat lux, haja luz. Então, a palavra, né, e Jesus ele vai dizer isso lá em João, lá no capítulo 1, no princípio era a palavra, mas a palavra, quando ela foi solta, quando ela se tornou audível, quando a natureza ouviu a voz, porque é interessante você
perceber que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e o caos estava ali. O caos estava ali. O Espírito de Deus pairava dentro do caos. Nada tinha sido feito porque a palavra não tinha saído da boca de Deus. Porque a coisa só acontece quando a palavra sai da boca de alguém. A palavra, ela é comparada com uma bala de revólver. Uma bala de revólver dentro do revólver, ela não tem perigo nenhum. Ela não mata ninguém. A questão é quando ela encontra o alvo. Aí ela faz um estrago enorme. Está aí Rebequer, que pode falar muito bem, com toda a autoridade, sobre isso. A palavra de Deus, ela é da mesma forma. Então, quando nós falamos de criação, de redenção, de salvação, do próprio arrependimento, tudo isso é ação de Deus a partir daquilo que ele determinou que fosse. Então, tanto no hebraico quanto no grego, você vai encontrar nos dicionários o tempo do no auristo, no passivo. Ou seja, não fomos nós que nos libertamos, não fomos nós que nos salvamos. Foi alguém fora de nós. Então, se nós fomos libertos, porque alguém fez isso. Se nós fomos salvos, é porque alguém fez isso. E esta salvação, que é uma só, e que ela está dentro de um processo de santificação, ela só vai ser desenvolvida na mentalidade de Paulo. A salvação é desenvolvida. E a salvação, ela é desenvolvida primeiro quando você a tem. Quando você tem a salvação, ela desenvolve em você. E o processo de desenvolvimento dessa salvação, nós sabemos que é a santificação. E a santificação também tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus, tem a ver com a própria oração intercessória de Jesus. Ele deixa muito claro em João, no capítulo 17, quando ele está orando, a santificação só é possível porque Jesus orou por isso. Você consegue entender isso? Se Jesus não tivesse orado, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nós nunca, jamais conseguiríamos entender essa verdade se ele não orasse pedindo. Segundo, se ele não nos desse o Espírito dele. Porque sem o Espírito dele, nós também não conseguiríamos ter essa salvação desenvolvida. Então, tudo tem a ver com ele. Ô Anderson, boa noite, irmão. Fica à vontade. Boa noite, pastor. Boa noite, meninos. Oi, filhão. Falando sobre essa questão do auristo, né? Uhum. Eu lembrei de João 8,36, né? Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não somos nós que nos libertamos, mas nós somos libertos. Né? Só pegando um ganchinho, aproveitando isso que o senhor falou, né? Perfeito, perfeito. Isso pode ser dito numa pregação. Você não se passará, como um erudito, se você der uma explicação para a igreja
sobre a questão dos tempos verbais no grego. A igreja ela pode saber disso. Você pode explicar para a igreja, quando você encontrar aquele verbo que está relacionado à libertação e salvação, você vai observar que ele está no tempo no aorista, na voz passiva. E não tem problema nenhum de você explicar isso para a igreja. Até para ela entender como está escrito, da maneira como está escrito e por que está escrito. Ok? Eu acho que foi Amor e depois Flávio. Não, é só uma colocação aí, porque quando a gente estuda aí, por exemplo, aí, a palavra liberto, né? Eu serei liberto. Quando a gente coloca isso dentro da questão bíblica, aí você pegar no hebraico, lá na parte, quando Moisés encontra Deus, eu até cheguei a traduzir, eu serei contigo. O Deus fala assim, ó, mas ele não fala, eu sou o presente. Ele fala, se você for, quando você for, eu serei contigo. Eu serei lá, mas ele tinha que fazer a ação da caminhada para aceitar como liderança. E Porque já na. E esse verbo, Camó, que você foi muito feliz agora, porque esse verbo que você está citando no hebraico, ele não é estático. isso, eu já ia chegar a esse ponto aí. Desculpa. Não, mas pode continuar, porque... Não, pode fechar. Não, quando a gente traz isso já para a palavra eu serei liberto dentro do contexto do Novo Testamento, aí é o grande eu sou. Ele já habita em nós. É ele quem santifica, não é assim, eu vou ficar santo primeiro para depois ir para a igreja. Já é o presente. Exatamente. Ele já está presente na gente. A ação, ela continua, mas ele é o grande eu sou. É por isso que, quando a gente sabe as palavras aqui, que eu vejo aqui, né, quando está no hebraico, eu fico até emocionado quando a gente entende, né, está no grego, a gente traduz, a gente consegue entender realmente a profundidade dessas palavras, o quão é profunda essa palavra, Exatamente. o quão ela pode libertar se as pessoas, por isso que a gente só fala assim, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Aí a profundidade é maior, é como águas profundas, né? Quando você se aprofunda mais na palavra de Deus, então eu acho isso magnífico, quando a gente começa a traduzir isso, a entender dessa forma, é muito bom, é muito Eu vou maravilhoso. dizer uma coisa aqui, Camó, que antes de passar a palavra para Flávio, e que nós aqui, é importante, talvez seja importante ou não, vocês é que vão dizer se é importante ou não, a própria palavra perdão. A própria palavra perdão. Nós estudamos o Pai Nosso. Nós estudamos o Sermão do Monte. Eu espero que vocês estejam lendo aquele livro que nós trouxemos para vocês aí na matéria anterior, e nas nossas falas boa noite, Antônio. Nas nossas falas anteriores lá naquela matéria, ficou muito claro para mim que vocês estavam entendendo que toda aquela fala de Jesus das bem-aventuranças, ela era muito pontual na questão de você só vai ter essa bem-aventurança se houver uma agir de Deus por meio da crucificação de Jesus, por meio da ação do Espírito de Jesus, que é santo em nós. Quando Jesus ele ensina as bem-aventuranças, pode ficar tranquilo que ninguém entendeu nada. Mas que quando eles receberam o Espírito Santo, você pode ver na caminhada deles, no livro de Atos dos Apóstolos, é muito nítido que a paz reinava dentro deles. Que a pacificação reinava dentro deles. Que a humildade reinava dentro deles. Que o choro
reinava dentro deles. E a questão do perdoar reinava dentro deles. Mas isso só foi vívido, isso só foi perceptível com a descida do Espírito Santo. Porque esses homens foram perseguidos, esses homens foram presos, esses homens foram chicoteados, e você não vai encontrar ninguém entrando na justiça. Você não vai encontrar ninguém orando para matar Faraó ou para matar quem quer que seja. Você não vai encontrar ninguém apelando. Não, você vai encontrar eles se achando dignos de viverem aquela perseguição. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e para mim é o livro mais claro, mais naquilo que nós estamos falando, Paulo vai dizer para a igreja de Filipos que eles precisavam entender que era um privilégio, ele estar sofrendo, e ele fala de uma ressurreição superior, ele fala de um sofrimento com alegria. É uma carta que fala de alegria, de alguém que estava na masmorra, que é alguém que já tinha sido condenado à morte, e ele fala de alegria. Que alegria é essa? O segundo fruto do Espírito Santo, que dava a ele o entendimento de que quão feliz ele era por estar vivendo aquela realidade de perseguição por causa do nome de Jesus. Diferente do que nós estamos vivendo na igreja evangélica brasileira contemporânea, que ninguém pode ser perseguido, que a igreja não pode ser perseguida, que tem que ter políticos em Brasília para criar leis para defender os evangélicos, para não fechar as igrejas, para que os pastores possam pregar tranquilamente. Desculpe, irmãos, mas neotestamentariamente falando, está tudo errado. Está tudo errado. Não tem que ter bancada evangélica para defender evangélico, não. Não tem que ter lei para as igrejas poderem ficar abertas, não. A palavra precisa ser cumprida. Nós estamos aí vivendo um tempo de despertamento para a igreja. E ela só vai vencer se ela entender que é um privilégio, como os asiáticos, como os leste europeus, como uma parte da Ásia, África e Europa, que nós temos irmãos em Eritreia lá, que nós temos irmãos presos, que nós temos irmãos encarcerados, que nós temos irmãos que estão perdendo família por causa do evangelho. E você não encontra lá ninguém orando para que o governo mude, para que o governo tenha alguém evangélico. Isso para o Novo Testamento, para tudo aquilo que Jesus ensinou, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, nós aqui, como teólogos e agentes de transformação, nós que temos pessoas na nossa responsabilidade, seja na escola bíblica, seja com crianças,
adolescentes, jovens, seja na escola bíblica dominical, seja na área da música, evangelismo, vocês têm um papel fundamental para tentar inculcar na cabeça, não da igreja, porque isso é impossível, mas se você encontrar uma pessoa que entenda o que você está ensinando, essa pessoa vai ganhar mais uma, e mais uma, porque para cada 10 é 10%. Então, fazer a igreja entender, isso é utopia, isso é loucura. Mas, didaticamente, fazer como Jesus fez. Ele tinha uma multidão, e da multidão ele tirou 12, o mínimo possível. E ele pegou rapazes, ele pegou jovens, ele pegou adolescentes, ele não pegou homens, e muito menos dentro da sinagoga, religiosos, doutores da lei. Ele não pegou ninguém que já estava com a sua mente incubada, petrificada. Ele não pegou ninguém que ia dar trabalho para ele. Ele pegou adolescentes e jovens com a cabeça fresca, que já estavam contaminados com o judaísmo dos seus pais e que tiveram também muita dificuldade de aplicar o evangelho, mas só foi possível porque, quando o Espírito Santo desceu como promessa e que eles estavam 10 dias orando para recebê-lo, o ambiente já tinha sido preparado para isso. O coração deles já tinha sido preparado para isso. A mente deles já tinha sido preparada. Tudo que o Espírito Santo fez quando ele desceu foi elucidar, foi trazer à luz tudo que eles já tinham aprendido com Jesus. O Espírito Santo não trouxe nada de diferente, nada novo, ele não trouxe nenhum ensinamento. O Espírito Santo não trouxe nenhum ensinamento. Tudo que ele fez, João 14, 15, 16, tudo que o Espírito Santo fez e faz até hoje, que é o papel dele, não é trazer nova revelação, não é trazer nova visão, não é. É fazer lembrar tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado. Então, isso é importante para a teologia. Para um teólogo, qualquer teólogo honesto, qualquer teólogo bíblico, ele não vai ter dificuldade nenhuma de dizer assim, beber não é pecado. E ele não vai ficar trabalhando, mais, porém, todavia, se você beber isso, aquilo, não. Ele vai dizer, não é pecado. Porque o pecado, ele vai além da bebida alcoólica. Jesus, ele vai falar sobre uma multidão de pecados que está no coração. A boca vai sempre falar do que o coração está cheio. Então, é uma grande hipocrisia de qualquer pastor, de qualquer crente ficar com essas minúcias, com essas questiúnculas. Não, a igreja precisa ter maturidade para entender que quem deve controlá-la, quem deve dominá-la, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. E que a maturidade cristã vai dizer para ela o que lhe convém, o que lhe edifica ou não. Não é o pastor, não é a liderança da igreja, não é o estatuto da igreja, não é o regimento interno da igreja, não. É o próprio Espírito Santo
à medida que ele tem acesso à sua mente, e a sua mente está sendo preparada pela palavra, não precisa que ninguém fique criando lei, e ninguém pode ficar respaldando, eu vou beber porque o pastor falou, não, meu irmão, você bebe porque você quer. Para de mentira. Então, é importante nós aqui, que trabalhamos essa teologia, que viemos a entender os tempos verbais que está sendo trabalhado, para que a gente não fique trazendo para nós a responsabilidade, ou colocando sobre o pastor a responsabilidade de levar a igreja a fazer ou não fazer. O papel da liderança é ensinar a palavra. O papel do Espírito Santo é fazer com que essa palavra possa dar luz a aquelas pessoas. Eu conversava com alguém essa semana, lá no Rio de Janeiro, que ligou para mim e falou que ela estava na igreja e o pastor pregava domingo sobre as solas, a sola escritura. Ele falava sobre esse dia de hoje, o dia 31 de outubro, sobre a reforma. Ele pregava sobre a reforma. E que essa pessoa ficou cheia de Deus, é que essa pessoa sentiu a presença de Deus, é que essa pessoa saiu daquele ambiente da igreja muito alimentada pela palavra, e ele pregava sobre a reforma. Aí eu dizia para essa pessoa, mas por que você saiu transbordando? Porque você entrou já cheia. Porque você já veio de casa com algo de Deus. Porque você não foi buscar, você foi dar. Você foi dar adoração, você foi dar louvor, você foi lá para dar reverência. E você, quando você tem um ambiente onde você está buscando, pode falar sobre reforma, pode falar sobre Lutero, mas quando é a verdade que está sendo pregada, o Espírito Santo ele tem toda a liberdade do mundo para agir e trazer maturidade. A todo mundo aí, tem alguma discordância? Fique à vontade. Pastor, eu gostaria só de fazer uma observação. Já peguei o bonde andando, então não sei, não peguei o teor da fala e vou trabalhar em cima daqui do trecho que eu ouvi. Fazendo o trabalho de advogado, não tem como não fazer, né? Lembrando do episódio de Paulo preso, quando ele reivindicou a cidadania dele como cidadão romano, para que as autoridades respeitassem aquela questão legal. Ele, se eu estiver enganado, né, bom seria ler o texto, mas estou sem a Bíblia aqui. Ele pediu que viessem à presença dele para reconhecer aquela situação errada a qual ele foi submetido, para que ele saísse, né? Como se ele estivesse dizendo assim, vocês não podiam fazer isso comigo, então vocês venham, eu só vou sair daqui depois que vocês vierem. Não sei se a minha colocação está correta, mas a minha visão aqui como advogado é que ele usou da sua cidadania, de algo que era legal, para ele reivindicar que aquela situação, né, como cidadão romano, fosse respeitado. Ele não poderia ter sido submetido à prisão ali de forma equivocada e tal. Então, assim, eu sei que existem muitas aberrações
Concordo, não estou contestando a sua fala, estou apenas levantando esse episódio bíblico que demonstra isso. E a gente vê realmente muitas aberrações, muitas situações aí em que as pessoas estão levando a questão política, sabe, muito a ferro e fogo, estão esquecendo de que a igreja precisa orar, de que a igreja precisa trabalhar. Eu penso o seguinte, estava comentando inclusive hoje com a esposa de um pastor, a palavra ela vai se cumprir, ela está se cumprindo, e muitas vezes nós queremos intervir da nossa maneira, achando que nós vamos modificar o cumprimento da palavra. Isso é impossível. É igual quando a gente fala, Jesus foi crucificado, o povo condenou Jesus. Não, Jesus ele veio para cumprir aquele papel. Jesus veio para cumprir o papel de morrer na cruz do Calvário. Não havia nada que isso pudesse ser feito. Mas ai daqueles que foram usados, na minha visão, para crucificar Jesus, não é? E outra questão que eu coloco é que muitas pessoas têm criado conflito. Nós, como crentes, nós temos que ser apaziguadores. Isso não quer dizer que a gente deva aceitar tudo, mas pessoas têm criado conflitos, nós temos visto muitos conflitos, né? Muito embora eu aqui, com todo respeito a qualquer irmão, qualquer pessoa que venha ouvir esse vídeo depois, cada um escolhe o caminho que deve trilhar, mas eu, com todo respeito, entendo que o crente ser cristão e ser de esquerda é incoerente, na minha visão. Olhando as ideologias, porque eu, como crente, como é que pode eu ser crente e ser a favor do aborto? Como é que pode eu ser crente e ser a favor de ideologia de gênero? Como que pode eu ser crente e eu ser contra o evangelho? Porque o comunismo e o socialismo hoje nós não podemos nem separar, porque eles estão praticamente idênticos. Ele é contra o evangelho, é contra a igreja, e Karl Marx já falava que a igreja, a religião, a igreja é o ópio da sociedade. Então, lá atrás, no seu manifesto, que foi escrito juntamente com Engels, né, ele já dizia isso. Agora, nós precisamos, muitas vezes, o que nós vemos é as pessoas parando de viver. Eu preciso continuar a minha vida normalmente. Só que a Bíblia ela foi escrita para que nós tivéssemos a visão como crentes. Muitas vezes nós estamos sem visão. As coisas estão acontecendo, nós estamos com os nossos olhos vendados e fechados. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo? Vamos assistir? Mas isso não significa que nós devemos cruzar o braço. Porque tem gente que pensa assim, Jesus está voltando mesmo, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, nós temos que continuar a viver, mas olhando para os sinais e cumprindo a nossa tarefa de pregar o evangelho, de ser testemunho, de ser sal da terra e luz do mundo. E aí eu trago o exemplo de alguns. José, por exemplo, no Egito. José foi usado politicamente para ser um administrador que trouxe para o povo daquela época um benefício muito grande, que foi a visão de que haveria uma escassez muito grande na terra. E ele foi usou o Egito para guardar, para prover, para que todos os povos daquela época fossem beneficiados daquela provisão. Então, foi entre aspas, político. Nós vemos também a questão, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, havia um decreto do rei. O que Daniel fez? Ele não estava nem aí para o decreto do rei.
Ele não sei, acredito que naquela época não tinha justiça para ele entrar, mas eu imagino que se tivesse, ele teria entrado. Não, eu vou continuar orando, vou entrar com um mandado de segurança aqui para eu continuar orando, que é direito meu. Ele não entrou com mandado de segurança, mas ele descumpriu uma ordem, um decreto. Por quê? Porque aquele decreto afrontava a Deus. Então, eu tenho, essa é a minha humilde visão, não sendo contrário à palavra do pastor, até porque eu não peguei o início, então não sei qual foi o teor do início, apenas dizendo que a minha visão é essa, que nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas que, a igreja precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer... Não, nós temos que ser prudentes? Temos. Nos nossos estatutos, nós temos que cuidar deles, prevendo determinadas as coisas que podem acontecer, sim. Eu entendo que Deus nos deu capacidade, deu até privilégio de algumas igrejas terem advogados para estudarem os estatutos, a gente colocar determinadas previsões para que a igreja não seja obrigada a determinadas coisas por falta de previsão legal. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia, um casal ia se casar na Igreja Maranata, um tempo desse atrás. E o pastor ficou sabendo que aquele casal já estava mantendo relação. E aí o pastor disse, olha, eu não vou, estava tudo certo, casamento marcado, data marcada, convidados, tudo. Ele falou, não, eu não vou fazer mais o casamento de vocês, porque vocês estão em pecado, aconteceu isso. Isso deu um balaio de gato, uma confusão, e eles foram para a justiça. O caso foi parar no STF, e caiu na mão do ministro pastor, fugiu da memória o nome dele agora, o pastor presbiteriano. Não sei se o pastor lembra ou algum colega lembra do nome dele agora aí. André Mendonça. Ministro André Mendonça, isso. Caiu na mão dele como relator e ele decidiu, ele falou, não, o Estado hoje não deve interferir nas questões da igreja. Não pode interferir. Isso é uma questão teológica, é uma questão doutrinária da igreja. Mas imagino eu que a igreja foi privilegiada porque caiu na mão dele. Se cai na mão de um outro qualquer ali, talvez a decisão seria intervir, condenar, mandar prender o pastor, como a gente já viu aí em algumas situações, até no Brasil, inclusive, determinando casamento de pessoas do mesmo sexo e mandando prender pastor se não fizesse e tal. Mas eu penso dessa forma, que nós precisamos enfrentar o sistema, sim, sabendo que primeiro nós devemos buscar orientação a Deus, não fazer nada segundo a nossa convicção, nosso entendimento, nosso pensamento, a nossa vã filosofia, mas buscando primeiro orientação a Deus. E segundo, sabendo que as coisas que estão previstas para acontecer, elas vão acontecer. Como Jesus se entregou na cruz e ninguém poderia mudar o sacrifício de Jesus, nós não podemos mudar aquilo que está previsto na palavra de Deus, que vai acontecer. Nós só não podemos nos conformar e sermos coniventes com essas coisas que vão acontecer, para que não aconteçam por nossas mãos, por nossa colaboração. Apenas essa palavra, que eu acho que nem é contrária à sua palavra, mas apenas assim a minha visão de advogado. Quem vai fazer exegese no decurso ou no meio do curso, ali depois de 3, 4 aulas, vai entender que a igreja evangélica brasileira ela está longe da exegese bíblica, que não tem sido obedecido
um aprofundamento da palavra, e você disse tudo que eu falei de forma advocatícia. Você vai encontrar tudo aquilo que Deus havia colocado para acontecer, ele usou homens, ele usou mulheres. Todo o projeto de Deus tem a ver com homens e com mulheres. Deus nunca fez nada do acaso por ele mesmo. Você vai encontrar desde Enoque, desde Enos, de Enoque, de Noé, quando ele projetou uma nova humanidade, ele já tinha visto em Noé e sua família essa nova. Então, ele olhou para Abraão, ele olhou para Jacó, ele olhou para Isaac. Você vai encontrar todo o projeto de Deus para a humanidade, ele vai encontrar homens e mulheres segundo o coração dele para cumprir o que ele quer. E Jesus, ele é a revelação máxima de Deus. Então, eu estava falando sobre essa questão dos tempos verbais, sobre libertação, salvação, perdão, que é uma ação de Deus por meio de Jesus e que se conclui na pessoa do Espírito Santo, e a igreja perdeu esse tom. A igreja se tornou política, a igreja se tornou terrena, a igreja está preocupada com as questões no mundo físico, não se está buscando o reino de Deus. O reino de Deus não é mais prioridade, é o zelo pela minha vida. É o zelo pela vida da igreja, como se dependesse de uma lei governamental para salvar a própria igreja. Quando você cita o exemplo de Paulo com dupla cidadania, Paulo era ousado, mas você vai encontrar em todas as cartas de Paulo uma ideia: o reino de Deus. O reino de Deus. Então, quando ele toma aquela atitude, não era pensando nele, não era pensando no seu bem físico apenas, mas pensando que ele queria continuar pregando a palavra, que ele não poderia de maneira alguma ser cerceado em pregar a palavra. E ele aproveitou da sua legalidade. Como qualquer brasileiro hoje pode pregar em praça pública se ele quiser, porque ele está pautado dentro de uma Constituição, e ele pode levar uma Bíblia e pode levar a quinta emenda e mostrar para quem quer que queira proibir. Não, eu estou na quinta emenda. Aqui a quinta emenda diz que eu tenho liberdade religiosa, liberdade de expressão. Então, assim, ele pode linkar a Bíblia com a quinta emenda. Porque ele está pensando no reino, ele está pensando em, não, eu tenho direito. Então, assim, o que eu vejo da igreja hoje, evangélica, brasileira, contemporânea, é a perda da exegese, a perda do sentido da palavra, e ela virou um ser político. Ela está lutando por coisas que Deus não está nem aí. Que Deus não está pedindo para fazer. É que Deus não colocou ninguém de forma específica para fazer. Quando ele permite e ele decreta que os nobres vá para a Babilônia, ele tinha projeto para o povo lá dentro, e ele precisava de homens lá dentro para poder dar seguimento ao projeto dele. Quando ele pega José, aquele menino que tem um sonho de Deus dentro dele, Deus aproveita ele na figura de Jesus para libertar o seu povo. Então, todo o Antigo Testamento, quando você encontrar um homem e uma mulher salvando, está convergido na pessoa de Jesus.
E o Novo Testamento, ele é cabal nessa questão. A minha indagação, e você termina muito bem a sua fala, é que existem dois pesos. Nós temos evangélicos totalmente políticos que estão pensando em ganhar voto, em sair de um cargo de deputado para senador, de um cargo de senador para ministro. Ele quer galgar poder, mas ele não está voltado para o reino de Deus. Ele não tem uma vida que glorifica. Você não encontra hoje políticos que glorificam o nome de Deus. Eu não consigo entender um deputado que, por mais que ele não goste do opositor, por mais que ele não goste da esquerda, mas ele acaba fazendo o que os ímpios fazem. Ele acaba usando termos que os ímpios usam. Ele acaba disseminando um tipo de ódio, de sentimento que não é bíblico. Nós não encontramos políticos orando, fazendo jejum, fazendo clamor, levando as pessoas a amarem a pessoa que está no poder máximo lá, mas disseminando ódio, trazendo divisão. Então, assim, exegeticamente, não faz sentido nenhum. E quando eu vejo Jesus como um cidadão judeu, atuando como cidadão judeu, você não vai encontrar nele uma ira. Você não vai encontrar Jesus alguém que se lance um contra o outro. Vai acontecer porque as pessoas, a população delas é ruim, mas ele não é o pivô. Os políticos evangélicos brasileiros, eles são pivô de discussões, de divisão, que leva esses dois níveis aí de esquerda e direita. Eu estava falando para os irmãos que, como teólogos, nós temos que levar para dentro da igreja a verdade, de forma que o Espírito Santo tenha liberdade para que um ou outro capte essa verdade, entenda essa verdade e dissemine essa verdade no meio da igreja, porque não dá para você convencer a igreja hoje, mudar a igreja, um pensamento. Mas como Jesus tinha uma multidão, ele pegou 12 para disseminar a proposta do reino, quando ele preparou por 3 anos a mente deles, o coração deles, e quando eles ficaram 10 dias no ambiente de oração, quando o Espírito Santo veio, eles estavam prontos. A igreja não está pronta nem para um avivamento. A igreja não está pronta, não tem criado um ambiente para receber um avivamento, porque nós temos dentro de nossas igrejas irmãos que estão brigados porque é da esquerda, da direita, irmãos que não se falam mais, que não convidam o outro para a sua casa, porque não falam a mesma linguagem no teor político. Isso, exegeticamente, está totalmente contrário ao ensino daquilo que Jesus ensinou para nós. Então, assim, eu nunca vou contra aos direitos do cidadão, de maneira alguma. Mas se a visão não for o reino de Deus, e não a minha vontade, a minha tese, o que eu penso, o que eu creio, não tem a ver comigo. Onde é que o reino de Deus vai ganhar com isso? Então, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o próprio Senhor vai acrescentar. Então, assim, toda essa conversa pairou a partir dos tempos verbais no auristo, que é uma voz passiva no tempo verbal na língua
portuguesa, onde toda a ação é de Deus. Toda a ação é de Deus. Na pessoa de Jesus, com a sua crucificação e o trabalho do Espírito Santo na vida das pessoas. Na vida das pessoas, o Espírito Santo, então, ele não traz nova revelação, ele não traz novo ensino. O Espírito Santo, não, ele só vai trabalhar com aquilo que Jesus já tenha ensinado. E aí eu preciso conhecer o ensinamento de Jesus, e aí eu falava sobre as bem-aventuranças que nós estudamos, que essas bem-aventuranças, que eles não entenderam nada, quando Jesus ali naquele sermão ali ensinou, mas que eles colocaram em prática. Pós-Pentecostes, o Espírito Santo os fez lembrar de como viver essa bem-aventurança, ao nível de eles sofrerem injustamente, mas eles estarem cheios de alegria, porque era por causa do nome de Jesus. O que nós não vemos na igreja, o que nós não vemos, não é por causa do nome de Jesus, é por causa do que eu creio, é por causa da minha crença, é por causa de um partido, é por causa de um direito. Eu estou mais preocupado com os meus direitos constitucionais do que com os direitos de Deus espirituais. Eu consigo holisticamente ver isso, e as pregações, os ensinos, eles não têm sido cristocêntricos. Eles não. Isso é uma crítica minha, isso é um posicionamento meu. E a igreja tem perdido esse teor do verdadeiro evangelho, e ao invés de trazer Cristo por centro, tem trazido a egolatria, onde as pessoas, com uma falsa piedade, com uma falsa espiritualidade, elas estão, não, mas a lei, mas a justiça, tudo isso. Mas aonde é que Deus está? Qual é a ação de Deus? Onde é que Deus está atuando? A glória dele está onde nisso tudo? Onde é que está a glória de Deus? E eu não consigo ver a glória de Deus em muita coisa, principalmente nesse meio político, com os evangélicos, seja da direita ou da esquerda. Eu sou do alto, eu não sou da direita nem da esquerda, eu sou do alto. E eu não defendo ninguém, e eu defendo aquilo que eu creio segundo a palavra. Então, nós, teólogos contemporâneos, devemos levar para a igreja a verdade, porque a única forma do Espírito Santo trabalhar, convencer, nos guiar, é se nós andarmos em toda a verdade. Fora disso, o Espírito Santo não age. Às vezes, até dentro da própria igreja, fora política, há essa disputa, grupinhos, privilégios. Uma palavra eu nem quero entrar nesse ponto, não, porque aí vai complicar muito mais. Na verdade, existe uma palavra muito usada nos dias de hoje, tanto na política quanto fora, a questão do acolhimento. E muitas vezes a gente vê um acolhimento, mas um acolhimento que não é um acolhimento espontâneo, verdadeiro. É um acolhimento interesseiro. Eu estou sentindo falta hoje aqui daquelas aulas em que a gente tinha muita fala, né? Na verdade, grego e hebraico não é assim, né? Não tem como. Mas exegese pede muito isso, né? É verdade. Exegese, hermenêutica, pede muito isso. Se porventura for eu o professor de exegese, nós vamos ter muito bom bate-papo sobre isso, porque nós precisamos entender isso. Né? Aí nós vamos pegar o
original para trocar ideias. Exatamente. O que realmente aquela palavra está dizendo e como que nós podemos trazer à luz para os dias de hoje, porque não tem condições de trazer qualquer palavra, seja do hebraico ou do grego, à luz de hoje, sem entendê-la, o seu contexto, a sua raiz. Né? Então, é de fundamental importância. Né? Perfeito. Alguém tem mais uma fala sobre isso aí? Muito obrigado, Antônio, pela sua fala. Eu que agradeço, pastor. O microfone fica aberto. Olá, boa noite, graça e paz. Ei, Vocês me não, ouvem bem? Joia. Estou mais uma vez aqui na plataforma, né? E o irmão Antônio falou algo que eu também tenho sentido, né? Essas nossas conversas, assim, nas nossas aulas, né? Que são esclarecedoras e nos faz pensar em tantas coisas que a gente acaba não conseguindo pensar se não tiver uma outra opinião que nos faz olhar um outro lado, né? Uhum. E eu ouvindo falar, eu estava alguns dias já uma palavra vem comigo, né? Do Evangelho de Mateus, o capítulo 15, quando Jesus sentou e a multidão ia levando coxos, ia levando enfermos, e Jesus ia curando. Aí eu fiquei me perguntando, mestre, quando nós estamos levando pessoas até Jesus para que sejam curadas, e aí o senhor falando que as pregações nos deixado de ser cristocêntrica, tem deixado de apresentar Jesus e apresentar a ideia dos homens, tudo tem diminuído. E Jesus é tão claro no passado como é hoje, mas o que tem acontecido com as ações, né? Eu sou carioca, então, quando eu vejo tudo que está acontecendo no Rio, eu lembro um pouco do que eu via, né? Eu sou natural de Belfort Roxo, então quem conhece um pouquinho lá vai entender um pouco o que eu estou dizendo. Então, e não dá para não sensibilizar com tudo que está acontecendo né? Então, qual é o evangelho que nós acreditamos? Deixa de acreditar no evangelho e crer numa justiça do homem apenas. Então, eu tenho pensado muito nessa linha. Joia, joia. Mais alguém? Repequer, Camoque, Flávio. Só escutando aí, só absorvendo. Joia. Alguém quer ler para mim Lucas 9:36, que Doutor, está aqui? Oi? eu tomei um remédio aqui para dor de cabeça, eu vou evitar de estar participando, vou só ouvir que está muito boa a Joia. aula. Não vou nem Alguém? sair, não, porque a aula está ótima. Joia. Alguém quer ler para mim? Lucas 9:36, aqui no grego? Euretei Jesus monos, voz passiva do verbo eurisco. Atos 9:8. Atos 9:8. Egretei de Saulos apotes tesgeis. 1 Pedro 2:2. Alguém pode ler? Ou de Eure 1, Ou de Euretei Dolos, Dolos Dolos, em and to. To, O, Não, é um sigma. Estomate. Estomate, Autal,
Estômate autu. O de eurete dolos ento, estômate autu. O torestim e o anes robaptistes autos, egestea poton necron, Mateus 14, 2, e Apocalipse 14, 5, cai ento estômate auton, o que euretei feldos, amomoi, eisim, e Lucas 12, 9, ebletei aistegei kai roi angeloi, autu met autu, eblestesan. Ebletesan. Romanos 6, 4. Egerten Christos. Egerten Christos ek necron diateis edoxeis tu patros. Romanos 2, 12. Dianomo critesontai. E Lucas 24, 34. Egertei ro curios caifon fotei. De foto. Então, nós temos a voz passiva do verbo egeiro, nós temos os adjetivos amomos, sem culpa, inculpável, perfeito, e a voz passiva de balo, de crino, de oral, e temos Atos 11. Nós temos Atos 11, 16. Alguém quer arriscar? Umesde, baptisonei, Batiste em pneumati-hagion. Então começa com Rio mês de baptistestai em pneumati-hagion. E Lucas, Atos 16, 33. Agora, cara. Pode isso, Noel? Cai e batson, cai autos, cai roi auton pantes, roi auton pantes. Joia. João 9, 34. Enramartia su egeneteis rolos kai su didasque riumas kai ekbalon auton eco. Cadê Neto? Tá aí? Eu. João 12, 31. Peguei um difícil agora, hein? Non, ro. Arex. Não, Arcon. Tu, Cosmos, Tutu, Ekblei, Tai, Ekbletei, Tai. Ego. João 2:2. João 2:2. Eclete. Pode ler? Ecletei, decai, Jesus, cai, Jesus. É isso aí, Jesus, cai, roi, matetai, autu, eis, tom,
Gamon. Astongamon. Muito Gamon. bem. Então, eu tenho o vocabulário. Eu tenho arcontos, que é líder, senhor e príncipe. Eu tenho casamento, bodas, digamos, digamia, né? Que vocês conhecem a palavra aportuguesada de monogamia, né? São duas palavras gregas, monogamia, um casamento. Dinomai, eu me torno, venho a ser. Didomi, eu dou. Dolos, dolo, engano ou fraude. E dinamai, é o Y, mas você pode falar dunamai ou dinamai, eu posso, eu sou capaz. Vem de dinamite. Eu tenho a palavra sem, fora, que é um advérbio, né? Do lado de fora. Exo, ercomai, eu vou ou eu venho. Istemi, eu coloco, fico de pé. Catemai, eu me assento. Procercomai, eu me aproximo. Proseucomai, eu oro. Eu tenho feudos, ou pseudos, que é mentira ou falsidade, pseudos. Eu tenho estoma, ou estômatos, que é boca. E eu tenho titemi, eu designo, eu ponho, eu coloco. E aí nós vamos para os adjetivos. Essa é a classe gramatical na língua portuguesa. Alguém pode me conceituar qual é o papel do adjetivo? Adjetivo é como se fosse Qualificar. uma qualidade, né? Dá qualidade, caracterizar todos os substantivos, né? Então, nós temos a questão do qualidade ou defeito, nós temos o modo de ser, nós temos o aspecto ou aparência, e nós temos o estado. E aí nós temos um texto de Atos, capítulo 10, 44 a 48, apenas até a parte A, que ele pede para que nós consideremos o seguinte: EPPC é a terceira pessoa do singular do auristo, indicativo ativo de pipito, eu caio. Exestesan é a terceira pessoa do plural auristo indicativo do ativo existemi, eu fico admirado. E equuon, que é a terceira pessoa do plural do imperfeito indicativo ativo de acuo, que é o verbo que nós vamos encontrar no texto agora, que nós vamos ler, de Atos, capítulo 10. Então, vamos lá. Alguém quer arriscar fazer a leitura? Se ninguém for, eu vou. Manda ver. Eu gosto assim. Gagos. Não, lá, né? Não é o gama. É lambda. Laluntos. Laluntos. Tom. Tu. Petron. Petro. O encontro do ômicron com o Y, ele fica com som de U. Tu, Petro. Romatá. Tauta. Epepes. Só volta lá, Neto. Epilalontósto, Petro, tá, remata. De rema, tá? Remata. Uhum. To. Tauta.
Você já leu lá em cima, né? É PPC, Tó, pneuma, pneuma, aglon, ágion, epi, pantas, pantas, tos, tus, acuontas, acuontas, tu, quando está tu, tonogon, é o ômicron e o nu. ao contrário é tom, né? Quando é o ômicron e o Y é tu. Ah, tá. Mas quando tem o ômicron e o ni, é to. Tonogon. Cai, pes, Teisan, oi. Eu não estou conseguindo ver o resto aqui no meio. É porque está atrapalhando aqui, ó. Só subir. Ecperitomeis pistoi ossoi. Suneutan topetro roticai epita etnei rei. De etnia, né? Doreia turrágio, pneumatos. Doreia turrágio, pneumatos. Equecutai, equon garauton, lalonton, eglossais kai, megalonoton, tonteon, tot, aneclitei petros, metito, hildor, dunatai, culossaitis, tu mei, baptistes nai, tutus, roitines topneumaton hagion, elabonos kai, reimeis. Prosetaxen de altus ento onomati Jesu Christu, baptistenai, que fossem batizados. No versículo 44, aparece a expressão tu Petro, normalmente como tem sido o caso genitivo usado aqui, de Pedro. E neste, tantos outros que nós já vimos, pode ter outro significado no genitivo. Então, nós temos, na tradução ultraliteral, nós temos o artigo tu Petro, que foi apenas traduzido por Pedro, não de Pedro, mas por ele, né? E o genitivo absoluto, que é o termo que descreve o genitivo solto dentro de uma oração, que não concorda com nenhuma parte da oração principal e também não faz parte dela. Ele é a forma do sujeito da oração, mas isso é algo que agora não é importante ser visto. Encontramos alguns adjetivos no texto, e eles são declináveis, ou seja, dependendo dos artigos definidos, eles vão sempre concordar com o gênero, com o caso, com o substantivo. Então, nós temos aqui no verso 44 e 47 a expressão to pneuma to hagion. A palavra pneuma é a forma do substantivo neutro, o seu gênero, não é nem masculino e nem feminino, está no singular, é nominativo, o caso é nominativo, e hagion, que é a forma do adjetivo, que obviamente também é neutro, concordando com o substantivo, tanto singular também como é nominativo. No verso 45, nós temos uma outra forma que acompanha o substantivo. Então, nós temos tu, hagio,
pneumatos. Tu, hagio, pneumatos. Aí nós temos o adjetivo hagio e temos o pneumatos, que estão em forma do neutro singular, é genitivo, que tem uma forma diferenciada de falar de ou por ele, por meio do Espírito que é santo. Então, nós temos o adjetivo que é chamado de atributivo, aquele que atribui a qualidade ao substantivo, ele qualifica o substantivo. Então, to pneuma, to hagion. Aí nós temos aquele que é santo, atribuindo a pneuma, que é espírito. Então, nós temos aqui to pneuma, to hagion, o espírito que é santo, to hagion pneuma, o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito que é santo e nós temos o Espírito Santo, que vai concordar, né? Ambos sendo neutros. Nós temos o adjetivo, além de atributivo, nós temos o predicativo, que dá respeito ao sujeito, né? Predicativo do sujeito, que é necessário o contexto. E esse adjetivo ele vai sempre estar focado no sujeito. Então, eu tenho to pneuma, hagio, o Espírito é santo. Hagio to pneuma, o Espírito é santo. Então, o predicado do sujeito, predicado que é santo, sujeito que é o Espírito. Quando a expressão grega tem artigo definido, fica fácil, mas nem todos eles apresentam, e aí é preciso, então, buscar nos materiais de pesquisa, né? Então, nós temos pneuma hagion, um Espírito Santo, atribuído a um Espírito, por isso que tem algumas confusões de interpretações, principalmente numa certa denominação, que tem o Espírito que eles colocam no diminutivo, que eles não colocam como pessoa, mas como uma força. Então, hagion, pneuma, o Espírito Santo, o Espírito que é santo, predicado do sujeito. O adjetivo pode aparecer na frase grega isolado, que é o substantivado. E aí ele vai dizer ho hagios, o Espírito. Ho hagion. Ai, meu Deus do céu, vixe. Aí. Eu tenho ho hagios. Como ho é o artigo masculino, então ele está substantivando a palavra santo, o santo. Eu tenho rei hagia, a santa. Então, substantivando a palavra santa, voltada para a mulher. To hagion. E aqui nós temos a tradução por o santo ou a santa. Não está determinado, depende do contexto que você vai estar lendo. Então, como os substantivos também existem adjetivos da primeira, segunda e terceira declinação, eles concordam em gênero, número e caso com os substantivos, obviamente, que estão sendo qualificados com os artigos definidos, quando acompanhado por eles ou não. Não há muita necessidade de se verificar cada uma de suas formas. Basta lembrar que o adjetivo segue o substantivo e o artigo. Como nós, na língua portuguesa, nós não falamos o garotos levados.
nós falamos os garotos são levados. E esses levados você pode interpretar dubiamente no nosso contexto, na nossa língua portuguesa. É levados de que faz muita bagunça ou levados para algum lugar. E aí nós temos Lucas 1:49, Kai Hagion To Onomautu. Eu tenho Lucas 9:26, que eu quero oportunizar alguém para ler. Lucas 9:26, depois Apocalipse 11:12, depois Apocalipse 9:14 e Apocalipse 11:24. Deixa eu ver aqui. Em doxem, autor, cai, doxem, autor, cai, tu, patros, cai, tu, agion, Ângelon. angelo. Dois gamas juntos tem um som nasal. Não é Aguilon, mas Angelon. Angelo. Apocalipse 11:12. Ale Monique? Vou tentar aqui, professor. Manda ver. Então, peraí, é o terceiro, né? 11:12. É Cai. Ecousan. Expones. Megales. É Megales. Tu, Uranu. Joia. Tu, Uranu. Apocalipse 9:14. Epitu, potano, tu, negalo, é megalo, Eufrate de Eufrates, né? Atos 11:24. Atos 11:24. Oti. Boa. Volta um pouquinho, professor. Fica fora aqui. É o verbo, né? Aner. Aner. Ágatos, cai. Pneu. Hot en aner agatos kai. Pleres. Pneumatos hagio. Cai. Pisteus. Joia. Vamos ao nosso vocabulário.
cheio, cheia. Que palavra é essa no grego? Nós temos cheio ou cheia, plerex, barco, ploion, mal ou maligno, poneros, poneron, rio, otamos, ancião ou velho, presbiteros, presbitera, masculino e feminino, rosto, face, prosopon, palavra rema, rematos, e a palavra sábado é sabaton, e a palavra é sinal milagroso, é semeion, ou é semeio, ou de semente, né? Eu tenho o verbo eu reúno, que vem a palavra é sinagoga, eu reúno é sinago, eu guardo terel, eu parto ou vou embora é rio pago, eu carrego ou eu conduzo é fero, ou eu falo feimi. Feimi. E nós vamos entrar aqui na voz média do presente, a voz do futuro, auristo e imperfeito do indicativo. A voz ativa e a voz passiva do modo indicativo já foram vistas anteriormente, e a voz média, e aqui ele quer nos falar que é prudente que essa voz média equivale à voz reflexiva do português. A voz média significa, como nós vemos aqui no texto logo, que nós vamos falar sobre, como de costume, vamos ler João 15, 12 a 16, a palavra egapesa, é a primeira pessoa do singular do auristo, indicativo, egapau. Ecusa é o primeiro singular do auristo indicativo, acuo, que é egnorissa, que é do auristo indicativo de egnoso, de conhecer, e eteica, que vem do radical da palavra titemi, eu designo. E aí o texto de João 15, 12 a 16 diz assim: Alteestim rei, antolei rei emen, rina agapate, aleluz, kados, egapesan riumas, meizona, talteis agapei u10 ekerinatis, tei fuquei, autu tei riumeto, filonautu, riumeis filoi, mu, esteian poete a ego, etelomai riumin. O que te lego riumas, dulos rodulos uc, oidei tipoleutu rod curios riumas de ereica filos hot panta ha ecusa para tu patros mu, ignorissa riumin, ux riumeis me excelexas te, ao ego excelência me, riumas cai, eteca riumas rina riumeis, riumagte cai, carpon, ferete cai ro, carpos riumon, menei, rina ro, ki.
en aiteseteton paterenton onomatimu do Rio Minho. Não vamos fazer esse exercício. Nos versículos 16, nós temos a palavra eclegomai, eu escolho, que está no auristo na forma média, reflexiva. Na primeira vez ele aparece como exelexaste, na segunda do plural, e na segunda como excelessamen, na forma do primeiro, do singular. Como se percebe na tradução, as palavras que elas foram traduzidas teriam sido trazidas se estivesse na forma do auristo indicativo, mas não está, mas está na forma reflexiva, onde nós temos os verbos depoentes, os verbos que possuem terminações de voz média, no sentido da voz ativa. O outro raro apresenta como significado o agir em prol de si mesmo, ou o interesse próprio, por isso que é a questão reflexiva. E aí ele vai fazer essa seguinte observações aqui. O grego koiné, na voz média, diferentemente do grego clássico, não contém o sentido da voz reflexiva do português. Para expressar a voz reflexiva no grego do Novo Testamento é necessária a utilização de um pronome reflexivo juntamente com o verbo na voz média. Professor, oi. Eu estou vendo aí que o senhor não está bom. Eu ia sugerir se eu encerrar a aula agora, falta 10 minutos. Sugerir com os colegas, eles não vão... Não vai ter problema não, professor. Eu apoio, que a situação aí está difícil. O dia todo assim. Tranquilo, pode Não, descansar, professor. professor. Tá tranquilo. Eu passei o dia todo assim, tentando manter o corpo bem. Dei 5 aulas de inglês, pego 2 ônibus e tentando vir para cá para dar essa aula, mas a garganta está numa inquietação muito grande. Ô, pastor, pode descansar, pastor. Eu não sei, desde ontem. A garganta está querendo fechar, estou tossindo o dia todo, a cabeça querendo doer, não está doendo ainda, mas de tanto tossir, ela fica, né? Não é Covid, não, né? Não sei, irmão, não sei. Não, pastor. O meu filho e a minha esposa também é enfermeira, que atendeu alguns pacientes assim também, estavam assim. Então, é uma virose agora. Então, amanhã...